Alô, alô, som. Gi, você pode aumentar um pouquinho? Acho que é o primeiro. Primeiro. Consegue aumentar um pouquinho? Ah. Ei, som. Ei, som. Tá no máximo? Dá um ganho lá em cima então um pouquinho. Tá? Aí, tá ótimo. Sim, tá ótimo. Bem, amados, vamos retomar o nosso estudo. Hoje nós vamos retomar o nosso estudo falando sobre os evangelistas, um ministério tão importante, porém, como quase todos os ensinados, descritos pela palavra do Senhor, pouco compreendido. O ministério evangelista não pode ser confundido com a evangelização. Assim como falávamos sobre o ministério de profetas, em que você pode não ser um profeta, mas profetizar. Assim como todo cristão tem o dever e a responsabilidade de anunciar as boas novas, todo cristão deve anunciar as boas novas, manifestar o amor de Cristo a todos aqueles que o cercam. Se isto não for uma realidade, se isto não for uma verdade, é uma fraude. Charles Spurgeon usa uma frase muito conhecida dizendo que todo cristão é e deve evangelizar. Do contrário, ele é uma fraude. Anunciar as boas novas não está diretamente ligado ao exercício do ministério evangelista. O ministério de evangelista, amados, muitas vezes é confundido e fundido com missionários. Porque uma coisa aprendemos na palavra de Deus e nós vamos ver alguns textos, alguns exemplos dentro do tempo que nós temos aqui, que evangelização é um processo rápido, comparado à carreira ministerial, comparado à carreira que nos está proposta. De todos os outros ministérios, ele tem uma ação efetiva e muito importante dentro do corpo de Cristo, porque quase sempre inicia-se por este. Existem muitas formas do evangelista se manifestar, muitas maneiras, de muitas estratégias que o Senhor assim concede. Por quê? Porque o evangelista é aquele que pisa primeiro no campo, é aquele que anuncia as boas novas aonde não existe. Porque aquele que traz as boas novas é a representação e o significado do evangelista, aquele que leva as boas novas. E se ele está levando boas novas, é porque naquele lugar não se ouviu ainda as boas novas. É porque naquela terra ainda esta chuva não regou aquele ambiente. O evangelista é aquele que tem a responsabilidade, o dever dentro do corpo de Cristo de anunciar as boas novas. Sim, mas isto é um processo que envolve todo o corpo de Cristo. A evangelização, o exercício do ministério de um evangelista, ele é exercitado inicialmente na vida de alguém, onde este escuta a respeito de Cristo e, decidindo seguir o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor e, consequentemente, esta vida é confiada não ainda ao evangelista, mas a um pastor, a um mestre que vai discipular, ensinar estas vidas. O evangelista ele tem essa fração de participação dentro da edificação da vida, do corpo e da igreja. Ele é aquele que leva as boas novas, mas ele não necessariamente é aquele que deve estruturar as vidas, que deve disciplinar as vidas, que deve instruir, que deve discipular. Isso não é o papel dele, isso é outra função. Assim como numa empresa existe um departamento de recursos humanos, em algumas empresas esse nome está sendo alterado, mas é a mesma coisa. Qual é o papel dessa empresa? O papel dessa empresa é encontrar exatamente as pessoas certas, para a função certa, que estão lá no mundo, e trazer para dentro das suas instituições, das suas corporações, das empresas. Então o papel do RH é isso, é enxergar a necessidade dentro da empresa e buscar no mercado, ou buscar lá fora, essas pessoas. Encontrando essas pessoas, eles
tem um papel inicial de integração, de explicar qual será a função dela, o que ela deve fazer, e dali para frente o departamento de RH não tem mais a participação na vida ativa daquele funcionário. Ele vai ser uma pessoa que vai estar subordinado a um chefe, a um gerente, a um líder, a um diretor, e dali para frente toda a carreira profissional dele vai ser desenvolvida através destas relações, e não mais com aquela pessoa que a recrutou. Então, neste exemplo, o evangelista ele tem essa participação. Os prejuízos que as empresas hoje, amados, têm por uma má contratação são imensos. É muito grande. É muito caro você contratar. Por quê? Porque requer tempo, requer disponibilidade, treinamento. Então, quando o departamento de recursos humanos encontra a pessoa correta, não significa que ela está pronta para trabalhar. Ela tem o perfil que é necessário. Ela tem aquilo que é necessário para ser desenvolvida e trabalhada para exercer a sua função. Mas ainda talvez ela não esteja pronta. Ela provavelmente não está pronta. Por mais que ela tenha experiências no mercado fora, ela não trabalhou talvez numa empresa que tem uma cultura diferente. Uma empresa americana tem uma cultura completamente diferente de uma empresa japonesa, que é completamente diferente de uma empresa alemã. Então ela precisa passar por um processo de crescimento, aprendizado, adaptação para exercer a sua função. O evangelista, ele é como, neste exemplo, esse departamento que recruta pessoas. O evangelista é aquele que é a ponta da lança, é aquele que vai atrás, é aquele que anuncia, mas não é por obrigação somente dos evangelistas, porque sabemos que todo cristão tem o dever de anunciar as boas novas. Mas esta é a responsabilidade dele, este é o ministério dele. Paulo, como nós falamos no ministério de apostolado, ele também foi evangelista. Trazendo aos irmãos em Coríntios a discussão, e ele falando assim, olha, por que vocês estão aí discutindo, brigando? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele se apresenta nesta ocasião como um evangelista. Ele, olha, eu semeei. É isso que o evangelista faz, ele semeia. Mas quem regou, quem cuidou de vocês, quem está todos os dias aí com vocês, quem está aconselhando vocês, quem está pastoreando a vida de vocês é Apolo, não eu. Ele foi um evangelista. Ele teve uma ação pequena, pontual, não estamos dizendo, desmerecendo, mas importante também, mas foi num momento propício, específico, do início da carreira da vida daquelas pessoas. E eu quero que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Nós vamos ver um exemplo bem objetivo a respeito disso, que fala do que é uma evangelização. E aqui nós estamos vendo uma pessoa que não é um evangelista, é um diácono, Felipe, a partir do versículo 26 do capítulo 8, que ele mostra exatamente qual é o papel do evangelista, como ele deve agir. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-o no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. E no lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. 33. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Felipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca,
e, começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Felipe estava envolvido em uma missão com relação ao eunuco. E depois, ele seguiu na sua outra missão. O Espírito Santo o leva a um lugar, e nesse lugar ele encontra o eunuco, e ali ele explica. E eu quero que vocês fiquem bem atentos ao que diz aqui o versículo 35 do texto que nós lemos. Diz assim o versículo 35: então Felipe, abrindo a sua boca, e começou nessa escritura, e lhe anunciou a Jesus. A evangelização limita-se, não que isso seja pouco, limita-se a anunciar Cristo, a falar sobre o plano de salvação do nosso Deus, a falar do motivo por que Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Não é um processo de construção, não é um processo de edificação dos 6 fundamentos lá de Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Não é um processo de discipulado. É o simples ato de apresentar a Cristo, levar o arrependimento, e assim este, aceitando o arrependimento, entregar a sua vida ao Senhor. Mas dali para frente, o eunuco seguiu o seu caminho, e Felipe foi para outro lugar, porque é isto que o evangelista faz. Ele não lança os fundamentos, ele não traz a construção, a edificação do caráter de Cristo nos homens. Este papel de discipular, esse papel de apacentar, não é do evangelista. Não é ele que rega. Pode parecer talvez, porque eu já pensei nisso, amados, há muito tempo atrás. Eu olhava esse texto e falava assim: mas e esse eunuco? E aí, o que se sucedeu da vida dele? Para onde foi? Será que ele permaneceu? Será que ele não se perdeu por algum motivo, por alguma razão? Porque ninguém assistiu ele, porque ninguém cuidou dele. Para onde ele estava indo não existia ainda igreja. E ele pertencia a uma nação, a um lugar também onde o evangelho do Senhor não estava sendo propagado e anunciado. Então parece uma investida perdida. Mas não é, amados. Além deste texto nos ensinar qual é o papel do evangelista e como funciona a evangelização, tem muitas outras funções importantes e informações importantes a respeito disso. Nós não vamos nos deter hoje. Mas esse texto nos revela exatamente isso. Entenda que o papel da evangelização, do evangelista, é somente anunciar a Cristo. Somente anunciar para levar o homem ao arrependimento. Nada mais do que isso. Mas aqui eu quero fazer menção aos irmãos. O Senhor há de nos dar oportunidade nos próximos domingos de falar sobre esse assunto. Não será nesse próximo, mas nós iremos falar sobre uma coisa fundamental, sobre o exercício do nosso ministério. Uma palavra chamada interesse. Por que o Espírito Santo enviou Felipe até aquele lugar? Porque um eunuco que não participava da fé cristã, nem, amados, tinha conhecimento profundo acerca das leis de Moisés, este eunuco estava interessado em conhecer a Deus. Ele não tinha razões nenhuma. Ele não tinha uma escola, um berço, amados, dentro da fé em Deus, da fé cristã, em nada. Mas talvez porque ele ia a Jerusalém, por mando talvez da sua rainha, por muitas vezes ver alguns acontecidos, ver algumas coisas, ver as orações, escutar talvez algumas palavras sendo lidas pelos fariseus em alguma esquina, isso começou a tocar o seu coração e ele teve interesse de ir atrás. O problema, amados, é que nós cometemos um erro gravíssimo de investir em terra, amados, infértil. Porque é parente nosso.
porque é uma pessoa que eu amo demais, porque é um grande amigo, é uma grande amiga, porque eu queria muito, amados, Deus também queria que todos os homens fossem salvos. A palavra de Deus revela que esse era o desejo dele, e ainda é o desejo dele, que todos os homens venham a ser salvos. Mas se não existe interesse, é tolice da nossa parte investir. Se não existe interesse, é perda de tempo. Amados, não é esta a recomendação e nem mesmo este o caminho que um evangelista segue. Se não existe interesse, ele não perde tempo. Pode ser que alguém que não se interessa hoje, pode vir a se interessar amanhã. Mas se hoje não existe interesse, não perca o seu tempo. Não desperdice a preciosa semente. Não lance pérola aos porcos. Não dê coisas santas aos cães. É perda de tempo. E isto é um problema ainda maior. Não é porque você está desperdiçando o seu tempo. Você também está negligenciando a preciosa e o zelo que nós temos que ter pela palavra do Senhor. Isto não é só desperdiçar tempo. Isso é um problema contra as nossas vidas também. Se não existe interesse, percebe que tudo foi manifestado pelo eunuco. Tudo. Ele estava lendo em voz alta. Por isso Felipe intervém, pergunta e sobe e explica. O eunuco está interessado em ler, o eunuco convida ele para subir, o eunuco pergunta se ele pode ser batizado. Isso é interesse, isso é desejo, isso é vontade de conhecer o Senhor. A evangelização só ocorre nestes momentos. A evangelização não ocorre em todo momento, com todas as pessoas. Se não existe interesse, amados, não desperdice o seu tempo. Por isso, muitos daqueles que ficam clamando nas praças, ficam gritando nas praças, muitas vezes eles até blasfemam. Eu já cansei de ouvir, amados. Homens com Bíblia na mão na praça, xingando as pessoas, porque elas não têm interesse. Xingando, não é que estava chamando a atenção, estavam xingando elas. Com palavras torpes, amados. Xingando. E a Bíblia não ensina isto. Mostra que se não existe interesse, não se detenha no caminho. Não perca. Não, amados, nós não podemos cometer o erro de ignorar isto. Porque o interesse é o que vai balizar exatamente a obra do Senhor. Porque este homem tinha interesse, o Espírito Santo moveu, tirou Felipe de um lugar, levou até lá, trouxe entendimento, encheu a boca dele para saber o que falar e como falar na maneira certa. Nós vimos no texto. E o Espírito Santo fez o que após o batismo? Entrou naquele homem e a vida dele foi transformada. Dali para frente não é problema de Felipe. Ele vai até um lugar e a Bíblia diz que aquele que tem vontade e sede, o Senhor há de apacentá-lo, mesmo que não exista nenhuma igreja próxima da casa dele. Nenhum pastor próximo na cidade dele, no lugar onde ele vive, o Senhor há de apacentar ele. Se esse homem tem interesse, você acha que ele chegaria na cidade dele e não faria nada? Agora, tendo o Espírito Santo, muito mais. Agora ele poderia entender não somente o texto na qual ele estava lendo, mas agora ele pode entender todas as cartas do profeta Isaías. Agora ele pode buscar entender todas as outras cartas escritas pelos grandes, pelos profetas maiores e pelos profetas menores. Agora ele poderia pegar a Torá e compreender o que significava tudo aquilo. Agora ele poderia ver muitas outras coisas e compreender, porque agora ele possui o Espírito Santo que traz entendimento acerca da palavra do Senhor. O papel do evangelista, amados, é este. É este. Se doa às almas, se dedica às almas que têm interesse. Vocês talvez pensem que todos têm interesse. Não tem. É irônico para alguns, é estranho para alguns, mas é muito sério para Jesus. Quando ele pergunta àquele cego, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Pode parecer engraçado para alguns. Como assim? Eu sou cego. Amados, muitos querem continuar na cegueira. Muitos. Muitos não querem trabalho, querem continuar recebendo benefício. Você quer emprego? Não. Porque eu estou recebendo benefício.
E se não, eu não posso, porque senão eu vou perder o dinheiro. Pode parecer a coisa mais óbvia para você. E não são poucos, são muitos que não querem deixar de ser cegos. Porque se deixar de ser cego, eu não tenho mais como pedir esmola. Se eu não viver mais da esmola, eu vou ter que trabalhar. Eu não quero trabalhar. Eu não quero me esforçar para ganhar o pão. Eu não quero ter que realmente me dedicar, me esforçar, me gastar e me deixar gastar, se hoje eu tenho isto mais fácil. Quando Jesus fala, o que tu queres? É para que aquele homem demonstrasse à multidão o seu real interesse. E ele foi sincero, como muitas pessoas não são. Foi sincero. Porque muitos, amados, mas muitos, a Bíblia assim revela, e nós não precisamos também só olhar a Bíblia, como se isso fosse pouco. Não, mas nós podemos ver no meio das igrejas o interesse das pessoas. Estão, amados, só por aquilo que Deus pode dar. Não pode vir uma tribulação, não pode vir um momento difícil, que já a sua boca se enche de murmurações, e de ingratidão toma o seu coração. E de acusação, e não existe amor para com o próximo, porque a característica do evangelista é amor ao próximo, é compaixão, como ele assim vai descrevendo ousadia. Um homem de autoridade, um homem de poder, um homem que estava ali conduzindo, amados, nada mais, nada menos que a representação de uma nação, foi interrompido por um simples diácono chamado Felipe. E a palavra de Deus vem nos ensinando exatamente isso, amados. Eu queria que vocês, nós estamos em Atos, volta um pouquinho no Evangelho de Lucas, capítulo 3. E esta é a ousadia Lucas 3. Mostrando que o ministério de um evangelista ocorre em qualquer lugar. Onde normalmente os outros ministérios você pode ver dentro da igreja como diaconato, como o ministério de mestre, doutor, como uma boa parte do tempo o pastorado. O ministério evangelista, por regra, acontece fora da igreja. Acontece fora da igreja. Por quê? Porque estão lá aqueles que precisam ouvir as boas novas. Dentro da igreja estão aqueles que precisam dar crédito às boas novas e se permitir ser transformado pelo Senhor. E se permitir ser moldado por Deus. E muitos, amados, mas muitos, passam anos e anos somente no evangelho do arrependimento. Nós temos que estar sempre, e eu sou um defensor disso, sempre nós temos que, amados, olhar para dentro de nós, como fazemos na Santa Ceia, devemos fazer isso todos os dias. É sempre estar buscando ser realmente aprovados pelo Senhor. Mas como nós aprendemos no livro de Hebreus, nós não temos que ficar falando de pecado para o resto da vida. Não tropeçando nessas coisas, porque a maioria dos cristãos ainda tropeçam em muitas coisas. Porque não se deixam ser moldados pelo Senhor. E vivem na saudade do primeiro amor. E vivem das lembranças do primeiro amor. Porque esse primeiro amor foi há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 5 anos atrás, há 2 anos atrás. E esse sentimento não tem mais. Foi impactado pela evangelização, mas não foi discipulado. Porque não teve pastores? Não. Isto é uma mentira, amados, porque a palavra do Senhor nos garante que aquele que tem interesse, aquele que abre a porta, ele entra e ceia e transforma a vida das pessoas. Olha o que diz aqui o capítulo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 6. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento
para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, o caminho do Senhor endireitarei para as suas... voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Preste atenção nesta profecia. Primeiro, a evangelização acontece em qualquer lugar. Não é dentro da igreja. Menos dentro da igreja. Acontece lá fora. Em qualquer lugar. Menos aqui dentro. Não é aqui dentro. Segundo, a evangelização é muito clara. Aonde aqui o maior dos profetas está anunciando a Cristo, mas está anunciando também do efeito desta palavra. Ele diz assim que, olha, lá no versículo 4, diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha o versículo 5, todo vale se encherá, e se abaixará todo o outeiro, monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Presta atenção, quando ele fala que todo vale se encherá, ele quer dizer que toda vida que tem um profundo vazio vai ser cheio, se deixar se moldado pelo Senhor. O segundo, ele diz assim, os outeiros vão se... Aquele que é altivo, aquele que é arrogante, aquele que é presunçoso, aquele que se acha sempre melhor do que os outros, que tem na sua boca sempre uma palavra para acusar, para falar mal, este há de ser diminuído. E ele continua dizendo, e o caminho tortuoso, aquele que está lutando para que a sua vida dê certo, para que as coisas aconteçam, não será mais dessa maneira, porque agora é o Senhor quem guia, quem aplana o seu caminho, quem prepara as veredas pelo caminho em que ele deve andar. Nós vamos ter tribulações e provações? Sim, mas como Paulo nos ensina lá em Coríntios 6, segunda carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, no capítulo 6, ele diz assim, mesmo sendo perseguido, mas também nós estamos contemplando os livramentos. O caminho tortuoso é a vida do ímpio, tentando ganhar a vida, lutando contra aquilo que é impossível de ser vencido sem o Senhor. Então ele diz que a evangelização é o quê? Ele estava falando por todo lugar, correndo às margens do Jordão, em todo lugar ele ia falando acerca de Cristo. E do que ele deveria fazer na vida dos homens. Não é você falar assim, eu aceito Jesus, desço a água do batismo e pronto, acabou, e agora vou esperar Jesus voltar. Precisa ter uma mudança no caráter. E eu faço uma pergunta, amados, a todos aqui, incluindo a mim mesmo. Você pode ter certeza que você tem defeitos. E é bem provável que você tenha. Mas a pergunta que eu faço é, o quanto você mudou depois que conheceu a Cristo? Há muito. Descreve 5. 5 coisas que você fazia e não faz mais. As coisas que você amava no mundo e que você não ama mais. As coisas que você gostava de fazer no mundo e não faz mais. Ou ainda você está na superfície. Não deixou as coisas do mundo. Pode talvez ainda não praticar, mas o coração morre de saudade. Morre de lembranças. Não é esse daqui, amados. Ele diz que tudo vai mudar. Tudo. O vazio vai ser cheio. O arrogante vai ser humilde. Aquele que não consegue ser nada na vida, não consegue desenvolver, não consegue criar, o Senhor vai aplanar o seu caminho. As coisas vão mudar, vai crescer, vai ser edificado. O Senhor há de prover e abençoar. Mas o que mudou? O Paul Washer, ele tem um hábito de falar isso, né? Ah, porque o Senhor me salvou. Salvou do quê? Se a nossa vida continua a mesma. Do quê? A evangelização vem para arrependimento. E arrependimento não é um convencimento. Arrependimento é aceitar e mudar o comportamento. É isso que o evangelista tem por praxe a fazer em qualquer lugar. Levar o evangelho do arrependimento. Do verdadeiro arrependimento.
E aqui nós temos esse exemplo, amados. Eu quero trazer um outro exemplo aos irmãos. Nós estamos em Lucas, o próximo evangelho é o evangelho de João. Então vai folheando um pouquinho para frente, você vai chegar em João. Lá no capítulo 1 mesmo. João 1. Nós vamos ver aqui um exemplo de Jesus evangelizando. Amados, esse texto, assim como os outros que falam dessas mesmas ocasiões, eles realmente mexem comigo. Tamanha simplicidade e profundidade dessa verdade. Olha só, capítulo 35, João 1, 35. Diz assim: achou, Ivan? Nós esperamos. João 1,35 diz assim: No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, presta atenção, João Batista estava com 2 discípulos dele, de João Batista. 36. E, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Ó cena, João Batista, com 2 dos seus discípulos, vê Jesus passando em algum lugar ali próximo a eles. E ele anuncia que aquele é o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias esperado. Versículo 37. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram aonde ele morava. Ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Olha que interessante. A verdadeira evangelização é levar os homens a seguir a Cristo. E só a Cristo. Em outro momento acontece um fato muito semelhante a esse com João Batista. Só que João Batista preso. Ele chama 2 dos seus discípulos e fala assim: pergunta para Jesus se ele é o Messias. Mesmo o próprio João Batista havendo declarado isso no momento do batismo de Cristo. Mesmo ele anunciando isso várias e várias vezes antes de Jesus ir até o seu encontro. Mesmo ele anunciando depois do batismo de Cristo, quando ele está preso, ele começa a questionar se Jesus era o Messias. Ele viu os céus abrir. Ele ouviu a voz de Deus declarando: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E mesmo assim ainda ele estava com dúvida. Os seus discípulos que o seguiam e foram visitar na prisão, obedecem ao chamado do seu mestre, e ele fala: vai lá e pergunta se ele é o Messias. Aí sabe o que os discípulos de João fizeram? Foram até Jesus. Jesus, João está preso, e mandou perguntar se tu és o Messias. Jesus faz a mesma coisa que ele fez aqui. Vem aqui. Está vendo os cegos? Eles estão vendo. Olha o que está acontecendo com os surdos. Os mudos, todos eles estão sendo curados. O evangelho está sendo anunciado. O reino de Deus está se estabelecendo sobre a terra. E eles olham para tudo aquilo e sabe o que eles fazem? Eles nem voltam para ver João. Por mais triste que possa parecer isso para você, por mais covarde que possa parecer isso para você, quem importa é Jesus, amados. Os homens continuam seguindo os homens. E não a Cristo. Porque quando você realmente quer seguir a Cristo, você deixa tudo.
Você deixa de seguir até aquilo que por um tempo foi uma bênção na sua vida, como João Batista foi na vida desses homens. Pode ter sido uma bênção, mas o dia que eles têm um encontro real com Cristo, a relação deles é só com Cristo. Não existe interlocutor, não existe profeta. Este é o problema, amados, porque a imensa maioria da igreja fica na palavra da evangelização seguindo o homem somente. Não desenvolvem a sua relação com Deus. Não têm relação com Deus. São dependentes de homens. E se estes homens ensinar qualquer coisa errada, é o errado que eles vão aprender. O evangelista não tem esta responsabilidade. Esta é uma outra responsabilidade que iremos falar nos próximos estudos. O evangelista, ele só anuncia. Aonde tem interesse, ele semeia. Aonde quer, ele semeia. Aonde tem sede e fome, ele semeia. E frutifica. Porque tem interesse. O papel do evangelista é exatamente levar essas boas novas e trazê-los a Cristo, não a seguir Ele. E aí nós vemos um problema crítico, crônico, em algumas igrejas. Eu conheço algumas igrejas. Eu sei que alguns irmãos daqui também conhecem, até porque já fizeram parte delas. E é exatamente, amados, quanto mais nós conhecemos a verdade que é Cristo, liberto nós somos. Nós começamos a entender por quê. De igrejas que têm como liderança evangelistas, mas que estão vestidos de pastores. Porque aquilo que nós já falamos, porque a estrutura doutrinária da igreja vai conduzir todo mundo a virar pastor. E são igrejas que têm uma rotatividade muito grande. Se você vir daqui 6 meses, é um outro grupo completamente diferente. Entra gente, sai gente aos montes. Por quê? Porque o trabalho, a estrutura, o ensino, a característica daquela liderança é evangelística. Não é de consolidar, não é de ensinar. O papel do evangelista é falar das boas novas. E as vidas chegarem ao arrependimento. Mas não mais do que isto. Não que isso seja pouco, amados. Mas não é este o papel. Quando nós começamos a envolver todo mundo, imagine se a gerente de RH, aquela que recruta, escolhe e põe para dentro da empresa aquele talento que ainda precisa ser lapidado. Uma pedra de ouro, ela não é uma pedra de ouro simplesmente porque ela está ali, ela precisa ser trabalhada. Não é ela que vai ensinar como operar a máquina, não é ela que vai ensinar como lidar com os processos. Não é ela, não é a função dela. A função dela é achar a pessoa certa, que tem interesse, que quer trabalhar, que quer crescer, que quer aprender e trazer para dentro da empresa. Dali para frente é outra pessoa, com outra responsabilidade, com outro treinamento, com uma outra capacitação que vai assumir isto. O que o evangelista precisa entender é que esse recrutamento, o semear, ele só ocorre quando existe interesse em Cristo. Em Cristo. Como que Jesus recrutou seus discípulos? Ele chegou na frente de um, Mateus, estava trabalhando. Me segue. Ele falou assim, olha, vai ser difícil, vai ser complicado. A gente tem dia que a gente vai estar passando dificuldade, frio, fome, mas vai ser bom. Sabe qual é o problema, amados? Eu escutei até essa semana de uma pessoa, mas falando sobre outro assunto. É quando você tem que vender produto ruim. Quando você tem um produto ruim, você coloca ele na vitrine da loja. Põe um cartaz enorme falando desconto. Dá prêmio se ele comprar. Você tenta fazer de tudo. E eu vi isso de um dono de loja. Ele falou assim, então quando o nosso produto é ruim, quando eu tenho um produto ruim de um parceiro, eu tenho que pôr ele na vitrine. E sabe o que eu faço com o produto bom? Eu ponho lá no fundo. As pessoas entram na loja e falam assim, viu, você tem? Tenho, está aqui no fundo, vem ver. As pessoas procuram. Produto ruim você tem que convencer. Você fala, a pessoa dá de ombro, e você fala, viu, mas é bom, mas Jesus pode mudar isso, mas não tem interesse. E a gente fica ali tentando. O evangelista não perde tempo com isso. O produto é bom, se você não reconhece, é problema seu. É difícil para nós, amados. Eu confesso aos irmãos que eu levei muitos anos para entender isso.
Porque isso é muito ruim. Nós estamos começando a rebaixar a Cristo. Por isso Jesus não perdia tempo. Quando aparecia um jovem lá, arrogante, rico, achando que era o dono da verdade, ele falava, tá bom, então você quer me seguir? Você está achando que é fácil? Então vende tudo e me segue. Pronto, acabou. Acabou o assunto. Não quer pagar preço, não tem interesse de verdade, quer se aparecer, quer por algum motivo alcançar alguma coisa, depois ir embora, segue por causa do pão, não por causa de Cristo. Segue por causa das bênçãos, segue por interesse, segue porque tem medo de ir para o inferno, segue porque, se eu não seguir minha vida inteira vai dar errado. E o evangelista muitas vezes não entende que o que ele está fazendo, amados, é algo terrível. É tentando convencer algo que não tem que ser convencido para você vender. Entenda o exemplo, vender, né? Não estamos vendendo a Cristo. Você não precisa. Você não precisa explicar o que é. Você vender Ferrari, você não precisa. A pessoa entra, você não precisa explicar. Às vezes a pessoa que vem comprar sabe mais do que o vendedor. Chegou um novo modelo, esse novo modelo foi feito isso, só existe não sei quantos no mundo, ele sabe mais que o vendedor. Agora para você vender Fusca, não, tá bom, o motor foi revisado. Não, tá isso, os pneus, tão... Não, mas rodou só 10 mil. Não, a quilometragem, você tem que ficar o tempo todo ali convencendo. E falando, não, esse risquinho não é nada não. Não, isso aqui é fácil de arrumar. Não, isso aqui é bobo. Isso aqui não, esse barulho aqui. Você fica ali enganando, cercando. Por quê? Porque para vender coisa ruim você tem que fazer isso. O evangelista não faz isso, amados. Nós não devemos fazer isso. Não perde tempo. Não fica tentando convencer quem não tem interesse. Amados, vai colher as suas escolhas. Você não vai ver, amados, nos 66 livros, você não vai ver Deus perdendo tempo com quem não tem interesse. E se eu pudesse resumir uma estratégia de evangelização: interesse. Interesse. Você não vai ver pessoas desinteressadas recebendo toda a bajulação, recebendo toda a atenção, sendo paparicados. Você não vê. Aliás, amados, você vê o Senhor tratando os seus discípulos, os apóstolos, não somente Cristo, mas como Paulo também. Jesus um dia olha para os discípulos, para os 12, e fala assim, se vocês quiserem ir embora também pode ir. Não precisa ficar aqui. Ele nem se esforça para convencer eles. Tem 70 indo embora. Deixa eu tentar resgatar o que sobrou. Não, ele fala, viu, se vocês quiserem ir embora também pode ir. Pode todo mundo ir embora, eu faço de novo. Não tem problema, se precisar ficar mais 3 anos aqui, eu fico mais 3 anos formando outros discípulos. Paulo começa a reclamar e fala, o que foi? Está ruim? Não está bom? O que você precisa eu já te dei, que é a minha graça. Não está bom? Não está satisfeito? Quer murmurar? E a gente fica ali, amados, calma. Não, mas você vai ver, o dia que você entregar sua vida para o Senhor, perdendo tempo. E é por isso que nós caímos, e os evangelistas se perdem exatamente nisso. Investindo em terra estéril. Gente que não vai abrir a porta para o Senhor entrar. Gente que está seguindo profetas como João Batista, mas não seguindo a Cristo. Gente que faz tudo, menos aquilo que o Senhor quer. Gente que não tem interesse de conhecer o Senhor de verdade. E o evangelista precisa entender que a sua responsabilidade, o seu ministério, é muito sério. Ele carrega o zelo de anunciar o Senhor, as boas novas. Mas como nós temos como exemplo o eunuco, como nós vimos aqui os discípulos que eram de João Batista, que se tornaram discípulos de Cristo, irmão de Pedro, era um discípulo de João Batista. E foram alcançados. Simplesmente porque eles olharam a Cristo. Cristo nem sequer os chamou. Nem aqueles 2 discípulos de João Batista, quando saem da cadeia, Jesus fala assim, esquece João, fica aqui comigo. Ele fala assim, olha, quando eles olham, eles tomam a conclusão. Ele é de verdade. Eles nem voltam para falar para João Batista, é ele mesmo. Tá, mas tchau, tá bom, depois, semana que vem eu passo aqui de novo no dia de visita. Eles nem voltam. Pode parecer cruel, amados, mas isto é a realidade. Não lance pérola a porcos. Aqueles que não têm interesse, aqueles que não querem saber de Cristo, não perca tempo. Isso não significa, como eu já vi cristãos fazendo isso, amados. Eu não perco tempo não. Mas muitas vezes a fala é uma fala assim, se pudesse desejava até a morte, porque não tem interesse.
E agora eu quero ver, já que não quer, vai ver, vai comer o pão que o diabo amassou. E fala isso, amados, empolgado. Não, não é isso, não tem interesse, não perca tempo. O ministério de evangelista, ele é o ministério de levar as boas novas, de semear. Não é ele que rega, não é ele que vai cuidar, isso é outro responsável. Mas ele também sabe que a evangelização, ele sabe que a semente preciosa que ele carrega é valorosa demais para querer convencer as pessoas. Se não quer, não perca tempo. Porque aqueles que valorizam, amados, esses produzem frutos. Aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, esses produzem frutos. Entendem, se doam, buscam e querem levar essas boas novas cada vez mais àqueles que estão à sua volta. Isso é evangelização. Deve ser feito por todos. Eu não me detive tanto só ao ministério de evangelização, porque a evangelização, amados, do evangelista, desculpa, porque a evangelização é um dever de todos. Mas lembre-se do princípio básico da evangelização. Interesse. Interesse. Jesus nunca investiu uma fração de segundo do seu tempo a explicar, a falar, a anunciar nada do reino de Deus àqueles que não tinham interesse, a curiosos. Quantas vezes os fariseus interrogavam Jesus e Jesus não respondia o que eles queriam. Jesus não respondia os seus questionamentos. Por quê? Porque não eram perguntas de dúvida. Eles não tinham interesse de saber quem era Jesus. O interesse deles era crucificar Jesus. Não tinha interesse. Por isso que ele pergunta àquele cego, o que você quer? Qual é o teu interesse? Por mais óbvio que possa parecer, muitos ainda querem, amados, continuar cegos, como nós falamos sobre a hipocrisia. E ela cega. Como cegou Davi, ela cega. Mas muitas pessoas querem continuar nessa cegueira. Querem continuar convictos das suas razões. E este evangelho, amados, ele verdadeiramente liberta. Se ele não libertou, é porque ainda não tem interesse em abrir a porta e deixar o Senhor entrar e cear. Amém?